Bem, como a gente já tem aqui um grid feito, lembrando de novo, você pode fazer isso no AutoCAD, passa a ser então agora o nosso ponto de pensamento em relação à edificação. Então você pode escolher qualquer ponto aí, obviamente, e começar a traçar o seu projeto, né? Vai começar a fazer aí e tal, pensar, ou você pode já usar a ferramenta quadrado aqui e começar, enfim, começa a traçar o seu projeto. Vamos dizer que você começa então a fazer. Se a gente então, lembrando, tem que manter a modulação em múltiplos de 1200 milímetros, a gente então seria muito interessante que as nossas paredes elas fossem múltiplas desse número aí, ou pelo menos a metade disso, ou um número que seja uma razão interessante. Ou seja, que eu pense em projetar uma parede que caiba uma placa, duas placas e meia, duas placas e um terço, ou 6 placas, ou 5 placas e etc. e tal. A partir disso eu vou então pensar. Então se eu quero uma parede de por volta de 4 metros, ou 4,5, 4,5, ou entre 4 e 5 metros, eu vou pensar então numa parede de 4,80 metros. Então aqui eu tenho 2,40, você pode ver no canto aqui embaixo, no canto direito, 2,40 e assim eu vou. Cheguei à minha modulação desejada, 4,80 metros. Beleza, então eu tenho aqui a minha linha marcada aí. E aí eu passo então, aí eu tenho mais um canto, 1,20 m e vou fazendo a minha modulação. Teoricamente isso era para dar certo, né? Então vamos supor. Vamos fazer então para que você entenda uma coisa muito importante. Eu vou tirar do grid aqui, vou fazer uma parede de 4,80 por 6. Depois eu vou ter 2,40. Depois eu vou ter 3,60. Depois eu vou ter... Só para que você entenda. Aqui, obviamente você não vai fazer um projeto como esse. Só para que você entenda o que nós estamos dizendo. Vou fazer uma cota muito rápida aqui. 4,80 m, 2,40 m, 2,40 m, 3,60 m, 6 metros, 2,40 m. Então qual é a questão? Em tese, você seguiu toda a modulação. Né? Você foi fazendo múltiplos de 1200 milímetros ou de 1,20 m. Isso era para dar certo, se fosse dessa forma. E esse foi um dos grandes erros quando eu comecei a trabalhar com Light Steel Frame. O que acontece? Nós pensávamos na coisa dessa forma e na hora de construir não dava certo. Isso há um tempo atrás, quando a gente não tinha ainda no país um conhecimento maior e empresas comprometidas com isso. O que eu quero dizer com isso? Então pense comigo o seguinte. Existe um detalhe muito importante que às vezes não, as pessoas não se observam. Ao chegar nesses cantos aqui, nós precisamos ter o entendimento de uma coisa. Eu vou desenhar aqui um pequeno retângulo para representar a nossa placa. Então aqui olhando em corte, obviamente. Como se eu estivesse olhando por cima dela. Uma observação a fazer sobre esse vídeo, esse breve curso, sei lá como você quiser chamar, a gente está partindo do pressuposto que você que está vendo e assistindo aqui tem conhecimento sobre construção, arquitetura, projetos e tal. Não é nossa pretensão ensinar as questões de projeto desde o seu início, mas tratar de assuntos específicos sobre o Light Steel Frame. Então vamos adiante. Eu vou apenas colorir isso aqui de uma outra cor para ficar mais evidente. Vou pintar isso aqui de preto para a gente conseguir enxergar bem ali. Então, pois bem. Então, isso aqui é a nossa placa.
Então, já que a gente começou, né, a gente começou aqui do canto, nós vamos então agora colocar a nossa placa aqui de fora. Tudo bem, coloquei a minha primeira placa. Então eu pensei em 4,80, correto? Então eu vou passar agora a replicar as minhas placas. Vou replicar as minhas placas aqui. Vou replicá-las 4 vezes. Então aqui passou uma aqui. Pois bem. Então deu certinho, né? Minha primeira parede deu certinho. Joia! Aí você vira então para começar a fazer o fechamento dessa lateral direita. Aí o que acontecerá? Você vai então pegar uma placa, vou colar ela aqui do lado. Então está aqui mais uma placa do nosso tamanho lá certinho. Beleza, aí você vai pegar essa placa e vai então colocá-la na lateral aqui. Ok, já dei o giro de 90 graus nela. Pois bem, o que acontece? É por entendimento e norma, inclusive, forma de se executar e fixar as placas, é necessário, qualquer fabricante vai falar isso, qualquer pessoa que entenda um pouquinho de drywall vai falar isso, é necessário que você faça essa sobreposição de uma placa sobre a outra, aqui, em todos os cantos, sempre. Sempre, sempre, sempre. Então o que acontece? A gente tem uma placa em vermelho e uma placa em preto aqui. Fica bem fácil da gente enxergar. O que acontece é uma coisa muito simples. Você não pode deixar essa placa dessa forma aqui, porque se você deixar assim, você vai ter um ponto aberto aqui. Você vai ser obrigado a colocar uma cantoneira aqui de algum elemento para fazer esse fechamento. E você não vai ter um ponto aqui que não está bem fechado. Então, o correto mesmo, se não houver uma cantoneira específica, já existem cantoneiras específicas, porém, não é do agrado estético de algumas pessoas para que você faça aquilo. Então, o comum é a gente fazer isso, porque aqui a gente faz um selamento no encontro dessas juntas. Ou isso, ou ao contrário, a preta passando para cá e a vermelha se limitando ali. Quando você faz isso, o que vai acontecer é uma coisa muito simples. Você então vai pegar e vai continuar aqui com o seu plaqueamento, certo? Você vai pegar aqui e vai continuar ali para cima. Então eu já dei um comando aqui para ir até lá em cima. Passei um pouquinho. Aí está. Então, joia. Aqui está tudo certinho. Obviamente você já está percebendo o que vai acontecer. Você vai ficar aqui faltando exatamente o tanto que você colocou lá para baixo. O que isso implica? Isso implica em uma coisa. Você vai colocar essa placa ali em cima em duas possíveis situações. Essa placa que está aqui embaixo. Deixa eu dar um exemplo aqui. Quando você for colocá-la aqui em cima, você vai ficar ou assim, ou então se você chegar ela para cá, você vai ter aí uma fissura, né, uma fresta de 1 centímetro, o que é muita coisa. Então, não dá certo. Por que não dá certo? Porque a modulação ela precisa, inclusive, obedecer e entender essa questão aqui. O sobrepasso que as placas têm que fazer